Olá, galera! Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Oliveira, também chamado de Mouse, e trabalho como assessor em tempo parcial aqui na BUB, na região sul. Eu agradeço muito porque a gente tem essa oportunidade de estar juntos e poder compartilhar momentos como esse, através dessas ferramentas online e dos nossos canais. Esse vídeo, assim como outros, estão sendo gravados por conta do nosso curso de férias, o nosso CF. O CF tem a perspectiva de conectar os estudantes e profissionais missionários dentro do contexto estudantil e colaborar para a formação desses missionários, missionários como eu e como você, que desejam que o reino seja proclamado no mundo estudantil e profissional. E a gente espera muito que você esteja desfrutando desse processo de formação. É a primeira vez que a gente faz algo dessa forma, nesse formato, então, por favor, nos deixe saber como é que está sendo a sua experiência. E como você deve se lembrar, nosso curso de férias tem como tema testemunhas. Estamos caminhando pelo texto bíblico de Atos, no recorte entre os capítulos 13 a 18, onde a gente pode ler, especialmente o testemunho bíblico daquilo que se convencionou chamar de viagens missionárias de Paulo. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada e que sejamos inspirados a partir do texto bíblico para o nosso fazer missionário. Amém? Nessa nossa exposição de agora, iremos conversar a respeito do capítulo 13, nos versículos 13 a 52. Você que já vem participando dos nossos encontros regionais na BUB Sul, que já há mais tempo, vai se lembrar que a gente vem tomando contato com o texto de Atos em vários desses encontros. Me chama a atenção que o livro de Lucas parece destacar, em termos narrativos, três grandes movimentos. O primeiro é o movimento da atuação do Espírito, o Espírito Santo que batiza, que dinamiza, que enche de poder, chama, age, revela, guia, direciona, faz milagres. Atos é o testemunho do agir do Espírito Santo na igreja. O segundo movimento é o de crescimento da comunidade. A comunidade cresce, cresce em número e em diversidade. Judeus gregos, judeus hebreus, dentro e fora de Jerusalém, pessoas tementes a Deus, gentios adentrando na comunidade, essa comunidade que se internacionaliza, não só em termos geográficos, como também em termos de identidade cultural. Um terceiro movimento, citado por Lucas, né, que ele vai desenvolvendo na sua narrativa, é a escalada nas tensões e perseguições que os cristãos sofrem. Em boa medida, a perseguição vem pelos próprios judeus e acaba afetando até mesmo a burocracia do Império Romano, chegando até no gabinete do imperador. Pois bem, a narrativa de Lucas, que no começo do texto estava mais pautada em Jerusalém, agora vai estar mais pautada nos relatos de Paulo e seguirá assim até o final. Paulo então se torna um personagem central nessa narrativa, mas a gente já vai falar mais dele. Antes de mais nada, vamos para o nosso texto bíblico, Atos 13, de 13 a 52. Eu vou me esforçar aqui para traduzir bem o contexto, que eu creio que vai trazer mais ferramentas até para a leitura de Atos como um todo, e vou pontuar algumas questões presentes no discurso de Paulo, nesse trecho, e ponderar as consequências desse discurso, desse sermão que está aqui nesse trecho. Como o nosso tempo é curto, eu optei por esse caminho, mas é claro, a gente podia debater muito mais. Então eu peço que você dê uma pausa agora no vídeo e leia atentamente esses versículos. Atos 13, de 13 a 52. Aí depois da leitura você dá o play de novo. Muito bom. Espero que você tenha realmente lido tudo aí. A nossa narrativa, então, vai começar com o pessoal saindo de Pafos e de navio. Pafos fica na ilha de Chipre, terra natal de Barnabé. Essa viagem tinha começado lá em Antioquia da Síria, com Paulo, Barnabé e João Marcos. Eles passam pela ilha de Chipre e descem na cidade de Perge. De Perge, eles vão indo para Antioquia da Psídia. Sim, é uma outra cidade com o mesmo nome. Eles saíram de Antioquia da Síria e estão chegando em Antioquia da Psídia. São duas cidades chamadas Antioquia, mas em regiões diferentes. Uma na Síria, outra na Psídia. A navegação no mar Mediterrâneo era uma coisa muito importante para a época. Aliás, o Mediterrâneo era quase o que ligava o território do Império Romano como um todo. E se você buscar aí um mapa do Império Romano, você vai perceber que ele não se afasta muito do Mediterrâneo. Ele não vai muito ao sul da África, fica ali, no norte da África, bem próximo ao mar Mediterrâneo mesmo. E também não vai muito ao norte da Europa. O mais ao norte que chega são as Ilhas Britânicas. Mas ele não vai chegar ali na região que era chamada de Germânia, onde hoje é a Alemanha e tal, né? Claro, sim, pela presença das populações não romanas ali, mas também porque tem um pouco disso que os historiadores vão chamar de vocação mediterrânica do Império Romano, né? Então, também a leste,
você vai perceber que o Império Romano não vai para muito depois da Síria, não, né? Então, alguns historiadores dizem mesmo sobre essa vocação mediterrânea que é uma certa obsessão pelo controle do mar Mediterrâneo como um todo. Navegar por esse mar era algo de suma relevância e acontecia bastante. Rotas de carga, rotas de viagem, muitos marinheiros, né? Então é muito bacana pensar como que o evangelho e a propagação do evangelho desfrutou dessas rotas marítimas, talvez muito mais do que as estradas de terra, que são tão comuns no Império Romano e que também, claro, foram muito importantes na propagação do evangelho. Bom, acho interessante que no versículo 13, parece que Lucas está mudando um pouco o tom em relação a Paulo, e ele apresenta uma questão complexa em relação a João Marcos, a partida de João Marcos. Sobre Paulo, primeiramente, o verso 13 diz que começa falando sobre Paulo e seus companheiros. Até então, no texto bíblico, nas vezes em que Paulo viajou com Barnabé, ele está relatando, está dizendo Barnabé e Saulo. No capítulo 12, versículo 25 é assim. No capítulo 13, versículo 7, logo antes desse trecho que a gente leu, também é assim. Agora, além de mudar a ordem, ele muda também a forma de chamar o apóstolo. De Barnabé e Saulo, como era tido antes, passa para Paulo, e não mais Saulo, e seus companheiros. Isso significa que provavelmente Paulo assumiu mais a liderança durante a viagem. E de fato, é ele quem passa a falar mais. E também, né, dali para frente, vai ser Paulo e Barnabé nessa viagem missionária. Agora é interessante pensar também nessa mudança de nomenclatura: Saulo versus Paulo. O Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, e ele foi um judeu, nasceu judeu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, né, parente de hebreus, e em observância da lei dos fariseus, é o que ele diz para a gente em Filipenses 3,5. Ele foi fariseu e foi formado junto ao grande mestre Gamaliel. Talvez tenha sido um membro do Sinédrio até. E como devem se lembrar, ele foi inclusive um grande perseguidor de cristãos, que está até narrado no texto de Atos, nos capítulos anteriores. Mas Saulo, como Lucas diz no versículo 9 do capítulo 13, um pouquinho antes do nosso trecho, era também conhecido como Paulo. O apóstolo tinha cidadania romana, de nascimento, como ele diz para a gente lá no capítulo 22. E veja bem, isso é muito interessante porque quando a gente estuda a história de Roma, normalmente nos são apresentados alguns recortes da sociedade romana, entre escravo e liberto, entre romano e bárbaro, entre governantes, a burocracia que governava Roma, e aqueles que eram governados, ou ainda aqueles que pertenciam ao exército e toda a hierarquia do exército, e aqueles que não pertenciam ao exército. Mas talvez o conhecimento a respeito da cidadania romana seja uma das chaves mais poderosas para a gente entender as nuances dessa sociedade. A pertença à condição de cidadão era garantia de direitos, garantia de participação e acesso a locais de tomada de decisão. Era uma questão modelar, porque tinha uma certa expectativa para o que deveria ser o cidadão romano, e uma questão aspiracional para toda uma sociedade. A sociedade queria e se esforçava para comprar ou para ganhar a cidadania romana. Alguns dizem que 2/3 ou mais da população do império não eram cidadãos romanos. Então veja, ser cidadão era uma questão de privilégio e ainda concentrado numa população que era numericamente minoritária. Saulo era um cidadão romano e tendo herdado provavelmente essa cidadania do seu pai. Ele usa essa cidadania a seu favor e a favor do evangelho em vários momentos. O nome Paulo provavelmente era uma adaptação latina para Saulo, ou um segundo nome comum na época, assim como o João Marcos. João, um nome hebreu, e Marcos, um nome greco-romano. O nome Paulo era mais adequado ao contexto de viagens fora da Judéia. Na Judéia, a presença hebraica era muito maior e o apóstolo tinha sido parte da estrutura judaica. Então, na Judéia e na Síria, ele opta por Saulo. Indo para outras regiões, opta por Paulo. Sendo conhecido por dois nomes, então, ele provavelmente opta por aquele que deverá gerar menos estranhamento, ou ainda abrir mais portas dentro da sua perspectiva missionária. Isso é potencialmente uma estratégia de Paulo dentro das suas viagens missionárias. Mas Lucas também cita no próprio versículo 13 um revés na equipe. João Marcos deixa o time e volta para Jerusalém. Aqui ele cita sem detalhes e sem grandes questões essa partida de João Marcos.
A gente só sabe que isso foi sério mesmo porque no capítulo 15, mais adiante, o Paulo não quer viajar levando João Marcos por conta desse momento em que ele deixou a equipe. É inclusive um motivo de separação depois entre Paulo e Barnabé. Barnabé vai para um lado com João Marcos e Paulo depois vai para o outro lado com Silas. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. O João Marcos foi apresentado no texto de Atos, no capítulo 12. A casa da mãe dele, chamada Maria, em Jerusalém, era um ponto onde as pessoas se reuniam para orar. Barnabé e Saulo levam João Marcos de Jerusalém para Antioquia, a da Síria, e depois ele entra na equipe como assistente nessa viagem missionária. Mas por que o Marcos partiu? Estaria sentindo falta da casa, da mãe, dos irmãos, da igreja de Jerusalém? Teria ficado ressentido porque Paulo estava assumindo uma liderança nessa viagem? Ou será que ele, sendo membro da igreja de Jerusalém, tinha resistência ao plano de evangelização de Paulo, que incluía os gentios de forma muito ampla? Ou será que ele não quis enfrentar algumas dificuldades no caminho, porque para sair de Perge e ir para Antioquia da Psídia, tinha que passar por uma cadeia de montanhas, e essa passagem também tinha riscos, riscos de assalto, de encontrar com bandidos. Será que ele teria amarelado? Ou ainda, será que ele teria ficado preocupado com a saúde de Paulo e achava imprudente que eles passassem por tudo isso naquela viagem? Nós não sabemos. Mas podemos ficar tranquilos, porque, mesmo com essa diferença toda, tempos depois, Paulo pede para chamar João Marcos, que ele seria útil ao ministério. E mais, esse João Marcos é muito provavelmente o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. Então é bonito pensar numa caminhada e num texto que não lança fora altos e baixos, mas se preocupa em reconciliar e depois acaba deixando um belo legado para gerações futuras. Deus usa, inclusive, os nossos altos e os nossos baixos para a propagação do Evangelho. Paulo e Barnabé, mesmo depois da partida de João Marcos, seguem então direto para Antioquia da Psídia. E a primeira coisa é irem no sábado para a sinagoga. E é aqui que temos o cenário da maior parte do nosso trecho bíblico. Através do texto, a gente tem inclusive um vislumbre da liturgia feita na sinagoga, que envolve leitura e exposição das Escrituras. No caso, o texto relata que se começou com a leitura da lei e dos profetas, e depois abriu espaço para uma palavra ou pregação. E Paulo foi convidado para dar essa palavra. Provavelmente ele foi reconhecido como um rabino visitante, porque os rabinos têm alguma vestimenta ou questões indumentárias que os distinguem. Então, talvez ele tenha sido reconhecido por isso e é convidado para dar uma palavra de exortação, de encorajamento. Uma parte evidente daquilo que a gente pode chamar de uma estratégia de Paulo é que ele faz das sinagogas um ponto de partida para a pregação na cidade. Isso ocorreu na maioria das cidades em que ele esteve e em todas as suas viagens missionárias. Primeiro lugar que vai quando chega numa cidade é a sinagoga. Em todas as suas viagens missionárias ele faz isso. E faz sentido se a gente pensar que nas sinagogas estariam pessoas que já eram conhecidas como o povo de Deus. No começo do cristianismo, os discípulos não se viam exatamente como uma nova religião, mas sim como uma continuidade do judaísmo. Não fazia tanto tempo assim que foram chamados de cristãos pela primeira vez. Isso aconteceu ali no capítulo 11, lá na Antioquia da Síria. Os apóstolos continuavam se entendendo como judeus, como povo do Messias. A diferença é que reconheciam Jesus como esse Messias ou Cristo esperado. Esse auto-reconhecimento como judeus explica, por exemplo, a necessidade do Concílio de Jerusalém, que vai acontecer no capítulo 15, para deliberar sobre circuncidar ou não. Isso tem a ver com como a gente lida com essa nova aliança, à luz dos ensinamentos do Messias que já tinha vindo e da universalidade desses ensinamentos. A gente não vai tratar no curso de férias sobre o capítulo 15, mas é interessante pensar sobre essas questões. Então, provavelmente, por conta desse reconhecimento, é que Paulo vai direto nas sinagogas. Para começar uma nova igreja, ele procura o povo de Deus que está na cidade. Eu digo começar, entre aspas, porque talvez Paulo não tivesse exatamente querendo montar uma estrutura paralela chamada igreja, distinta das estruturas judaicas já existentes. Os apóstolos em Jerusalém ainda frequentavam o templo. Por um lado, o povo que se identifica como povo de Deus precisa conhecer a mensagem de Cristo. Por outro lado, as sinagogas poderiam ser uma base para seguir criando comunidades em outros lugares. Isso nos ajuda a pensar um pouco também sobre as nossas estratégias na missão estudantil. Onde é que eu busco ajuda ou um ponto de partida para iniciarmos um novo grupo numa universidade? A gente precisa buscar o povo de Deus.
A nossa missão em novos campi, em novas cidades, não pode ignorar a missão de Deus que já ocorre a partir dessas comunidades naquelas cidades. E aqui eu gostaria de apresentar também a ideia de sinagoga como uma instituição de ensino. Na sinagoga, textos eram lidos. Pessoas com formação filosófica e formação na tradição judaica comentavam e falavam sobre esses textos bíblicos. Ler textos, comentar textos. Veja, é bem assim que uma escola funcionava na antiguidade. É muito, é muito diferente, na verdade, da nossa imagem de escola, com carteira, com quadro, menos ainda escola com aula online, né? Mas enfim, uma escola na antiguidade era dirigida por um mestre, ou um sábio reconhecido. A galera ia aprender com o mestre e debater com ele os textos antigos. A sinagoga, então, não era exatamente um templo religioso, era um centro de comunhão e de propagação da fé judaica a partir da leitura, debate e argumentação de textos. É interessante perceber que o rabino, o dirigente de uma sinagoga, tem como origem da palavra a palavra rabi, que quer dizer mestre, professor. O rabino não executava funções culticas e litúrgicas de sacrifícios e tal. Essas eram funções dos sacerdotes e, a grosso modo, era para acontecer lá no templo de Jerusalém. Na sinagoga, o rabino ensinava. São espaços de exercício de uma fé que pensa, de uma razão que crê. A ação evangelística de Paulo, então, é certamente e claramente um exercício prático desse chamado crer é também pensar. Fica a dica aí do livro, se você não conhece. Crer é também pensar. Então, é importante ressaltar que esse entendimento do contexto e de quem está nesse contexto ajudam Paulo a determinar a forma e a linguagem que ele utiliza na sua mensagem. Paulo era judeu, mestre judeu, e tinha um bom trânsito dentro do contexto judaico. E aí Lucas narra pela primeira vez um discurso de Paulo, que é a maior parte desse texto bíblico que a gente está lendo. Eu vou seguir a sugestão do John Stott, no seu comentário de Atos, que divide o discurso em três partes. A primeira parte, que seria uma introdução, do verso 16 ao verso 25. Uma segunda parte, que seria o centro do discurso, dos versos 26 ao 37. E aí é interessante porque na escrita mesmo, Lucas marca essa segunda parte com o início de um novo parágrafo. A primeira parte está num parágrafo, essa segunda parte está em um outro parágrafo. Uma terceira parte, dos versos 38 a 41, que seria a conclusão desse sermão ou desse discurso de Paulo. Me chamou a atenção, olhando aqui para essa divisão, que no início de cada parte, Paulo nomina o seu público. No verso 16, ele nomina os homens israelitas, ou varões israelitas, como dizem nas versões mais antigas e no crentez mais profundo, e também os que são tementes a Deus, o que algumas versões traduzem como gentios tementes a Deus. Eram pessoas que não eram de origem judaica, mas que tinham se convertido ou que estavam em vias de se converter ao judaísmo. Em alguns casos, seriam o que a Bíblia chama de prosélitos. Mas os prosélitos são de fato os que são convertidos, e eles aparecem também no nosso texto, lá no verso 43. Então veja, Paulo menciona na sinagoga, de ponto de partida, pessoas etnicamente judaicas e pessoas etnicamente não judaicas, os gentios, mas que compartilhavam uma fé judaica em comum. Aí no verso 26, onde começa a segunda parte do discurso, ele nomeia o mesmo público, os israelitas, só que agora ele chama de descendência de Abraão ou de filhos de Abraão, e de novo os tementes a Deus. Mas Paulo se dirige a todos eles como irmãos. No começo do versículo ele diz irmãos, tanto descendentes de Abraão quanto tementes a Deus. Interessante, né? E aí no verso 38, no começo da conclusão, ele chama apenas de irmãos. Ele para de distinguir. É um movimento interessante que vai demonstrando o quanto Paulo tem consciência de que Deus não faz acepção de pessoas e nem quer que o reino do Messias fique restrito a uma comunidade específica. Bom, na introdução da sua palavra, do seu sermão, o Paulo começa fazendo uma espécie de recapitulação, nos versos 17 a 22, que vai desde os patriarcas, passa pela monarquia e chega até o próprio Jesus. É interessante notar que Paulo enfatiza muito a ação de Deus nessa história e coloca Deus como sujeito da maior parte dos verbos que ele utiliza. E aqui eu vou citar, inclusive, esses verbos conforme a versão da Nova Versão Transformadora. Ele diz que Deus escolheu os antepassados, fez com que se multiplicassem e fortalecessem no Egito, tirou da escravidão, suportou o mau comportamento deles, destruiu nações,
Deus deu o território deles de herança. Deus deu juízes, Deus deu Saul como rei, removeu Saul e colocou Davi como rei. Esse Davi que é o Davi segundo o coração de Deus, ou seja, que faz a vontade de Deus. Paulo reconhece a cosmovisão judaica, conhece a história do povo judeu, respeita essa história. No início do discurso, ele demonstra isso. Então, na sinagoga, ele usa os termos da própria sinagoga para iniciar a conversa. Mas ele não fica só assim, conversando sobre a história. De Davi, ele apresenta Jesus e ousadamente apresenta Jesus como o Salvador prometido por Deus, no verso 23. Ele também lembra de João Batista, nos versos 24 e 25, que foi precursor e anunciador do Messias. E nessa condição, João Batista sempre apontou para Jesus. Então, Paulo chega nos acontecimentos da história recente. Inclusive, João Batista tinha tido um ministério que atingiu muita gente. Não é por um acaso que os evangelistas, né, nos evangelhos, mostram que o Batista apontava o tempo todo para Jesus e que ele mesmo diz que não era o Messias. A impressão que fica é que teve muita gente que acreditou que João Batista era o Messias. E o batismo dele chegou longe. Para você ter uma ideia, se você abrir aí o capítulo 19, na terceira viagem missionária de Paulo, lá em Éfeso, ele encontra pessoas que tinham sido batizadas no batismo de João. E olha, fazia entre 15 e 20 anos que o João já tinha morrido. Então, o João Batista causou no mundo antigo e seu ministério teve um amplo atingimento. Paulo está dizendo, então, que João Batista apontava para Jesus e dizia, inclusive, que não era digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Paulo finaliza essa introdução colocando Jesus como decorrência da história bíblica, como cumprimento das promessas, como salvador que Deus concedeu. Assim como Deus agiu na história antes, Deus agiu agora, recentemente, dando Jesus. Agora, no centro da sua mensagem, Paulo começa reforçando que ela foi entregue para esse público. Né? Descendência de Abraão, tementes a Deus, essa mensagem é para vocês. E aí ele foca em acontecimentos relativos a Jesus, em especial dois: a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo está dizendo que o povo e as autoridades em Jerusalém foram responsáveis por tramar contra Jesus. E ele dá três argumentos nesse sentido. O primeiro argumento, no verso 27, é que eles não conheciam as Escrituras. Essas Escrituras que se liam todos os sábados na sinagoga, eles não entendiam o que os profetas falavam, nem conseguiam compreender que os profetas falavam de Jesus, e por isso condenam Jesus. Um segundo argumento, está no verso 28, é que tiveram que realizar um julgamento injusto para condenar Jesus, porque não achavam culpa nele. Então tiveram que acionar a própria burocracia romana de maneiras escusas para poder mandar Jesus para o túmulo. E um terceiro argumento, que aparece no 27 e também no 29, é que, fazendo tudo isso contra Jesus, eles estavam cumprindo as próprias profecias, que se eles conhecessem, perceberiam que falava de Jesus. Esse é o argumento paulino. Então, nos versos 30 e 31, ele fala que Jesus ressuscitou, ou melhor, que Deus ressuscitou Jesus, mantendo aí Deus como sujeito das coisas, e que ele foi visto ressurreto por muita gente. No verso 32, o Paulo passa do eles, do passado, para o nós. Nós anunciamos esse evangelho, ou nós estamos aqui para trazer essa boa nova. E essa boa nova é a promessa de Deus que estava sendo cumprida em Jesus. E falando em promessas, o Paulo argumenta também com trechos do Antigo Testamento. Veja, no verso 33 ele cita o Salmo 2:7, ligando a promessa de Deus a Davi com a questão de que um descendente de Davi reinaria com Jesus. No verso 34, ele vai atrelando a ressurreição de Jesus com promessas feitas a Davi. E ele está citando aí no 34 Isaías 55:3. E por fim, no verso 35, ele cita o Salmo 16, versículo 10, em que ele traz para a gente a perspectiva de que o Santo de Deus, a que se refere o Salmo, só poderia ser Jesus. Porque se o Santo de Deus fosse Davi, não teria morrido. Né? Davi morreu, ou seja, ele conheceu a corrupção, né? Seu corpo morreu, conheceu a morte, conheceu a corrupção.
Jesus ressurreto não conheceu a corrupção. Davi permaneceu morto, Jesus ressuscitou. Então, esse santo aí do Salmo 16 só poderia ser o Messias, o Jesus. Então, acho que fica claro o esforço que Paulo está fazendo aqui. E é um esforço que a gente vê repetido em outros lugares no livro de Atos, especialmente diante de um público judeu ou temente a Deus. Nesse esforço, Paulo estava fazendo um movimento interessante de juntar o testemunho histórico de Jesus, que ele conheceu, com o testemunho bíblico a respeito do Messias, que ele e seu público também conheciam muito bem. Essa é uma estratégia muito bem desenvolvida para esse contexto. E provavelmente foi com os próprios apóstolos que aprenderam de Jesus que essa estratégia foi cunhada. Jesus, o tempo todo, fazia menção à Escritura, como sendo reveladoras de quem ele é. A ideia de que as Escrituras sempre testemunharam de Cristo e que Cristo é Jesus está presente no discurso de Paulo, e é esse o argumento que ele está trazendo, juntando escrituras com a história, mostrando que o que Deus disse nas escrituras se cumpriu na morte e ressurreição de Jesus. O Messias bíblico é o Jesus histórico. É como ele está costurando esse argumento para esse público. Paulo conclui seu sermão com um apelo, que vai aí nos versículos 38 ao 41, na terceira parte e conclusiva do sermão. Nas palavras de John Stott, a escolha aqui é brutal. De um lado, existe a promessa de remissão de pecados por intermédio desse Jesus, morto na cruz e ressuscitado. E também por meio desse Jesus, e isso mesmo, Paulo, por intermédio e por meio, né, reforçando Jesus como o único mediador, é por meio desse Jesus que todo aquele que crê é justificado, tornado justo diante de Deus, coisa que a lei de Moisés não faz. É como está no versículo 39. Então veja, Paulo falou da cruz, o madeiro, no verso 29, falou do pecado agora no verso 38, falou da fé e da justificação, falou da lei no verso 39 e vai falar da graça no verso 43. Então tem 5 coisas aí que são importantes: cruz, pecado, fé e justificação, lei e graça. Esses são temas, inclusive, que ele vai usar na carta aos Gálatas, que talvez seja contemporâneo a esse discurso aqui que ele está fazendo na sinagoga de Antioquia. E a Antioquia da Psídia não era tão longe assim da Galácia. E também é muito semelhante à carta, a coisas que ele escreve na carta aos Romanos, que foi escrita não muito tempo depois. Mas a ênfase aqui é clara. Todos nós precisamos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. A lei não nos justifica. As nossas obras não nos justificam. É pela fé em Jesus. Por outro lado, em contraposição à oferta de perdão, Paulo lança uma advertência dura aos que rejeitam essa mensagem. Nos versos 40 e 41 ele vai fazer isso e tenta fazer os seus ouvintes se lembrarem do que diziam os profetas. Ele cita então Abacuque, capítulo 1, versículo 5, lá no versículo 41. E Abacuque teria predito a ascensão da Babilônia como um instrumento de juízo sobre Israel. Então há juízo para os que rejeitam. A estrutura, então, do sermão é bem semelhante ao sermão de Pedro em Atos 2. E é semelhante também à mensagem que Paulo escreve em muitas de suas cartas. Ele traz os acontecimentos do Evangelho, como cruz e a ressurreição, as testemunhas do Evangelho, como os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, as promessas do Evangelho, isso é, nova vida e salvação em Cristo, e as condições do Evangelho, que são arrependimento e fé. Isso tudo nesse contexto, ou falando a pessoas que já tinham se convertido ao judaísmo, ou para as igrejas, pessoas que já tinham se convertido a Cristo. Então, veja que interessante como esses temas, eles são recorrentes na mensagem e, ao mesmo tempo, são recorrentes especialmente em se tratando da lida com um público específico. Em outros contextos, com outros públicos, o discurso vai ser diferente. Porque para outros públicos, simplesmente partir das escrituras não vai gerar sentido. Eu não quero dar spoiler. Aguardem a exposição bíblica que vai ser feita no capítulo 17, na ocasião em que Paulo vai falar lá no Areópago, em Atenas. Lá ele fala um monte de verdades bíblicas, mas ele não faz referência explícita ao Antigo Testamento. E quando ele vai citar algum texto de maneira mais específica, ele cita poetas gregos.
Assistam a exposição da semana que vem, que está sensacional. E depois comparem o sermão de Paulo na sinagoga aqui em Antioquia da Psídia com o sermão dele no Areópago em Atenas. Perceba como os argumentos aqui são diferentes, são específicos, e os apelos também são diferentes. Isso é importante demais para a gente pensar. O exemplo bíblico de um missionário é de um missionário que leva em consideração o contexto onde ele está, o contexto aonde ele está se relacionando com as pessoas ali, e que se preocupa dialogar com esse contexto e com essas pessoas inseridas nesse contexto, levando em consideração a cosmovisão dessas pessoas e fazendo uma ponte entre essa cosmovisão e o evangelho. Uma pergunta importante, então, está nisso daí. Como a gente, na nossa missão, pode fazer isso com o público universitário? Que cosmovisões estão presentes na universidade? Que ações podemos fazer que dialogam com esse contexto, levando em consideração a linguagem, as premissas que existem nesse contexto e respeitando essas premissas? Levando essas coisas a sério num diálogo e apresentando Jesus de maneira sincera. Vale a pena a gente pensar nisso de forma intensa e intencional, pedindo, é claro, que Deus nos dê estratégias, sobretudo nesse momento de distanciamento por conta de um mundo pandêmico. Bom, a partir do verso 42, a gente vê duas grandes reações. Uma primeira, extremamente favorável, nos versos 42 a 44. Uma galera da sinagoga, judeus e prosélitos, os gentios convertidos, pedem para eles virem de novo, ficam estarrecidos e passam a seguir Paulo e Barnabé. E eles incentivavam essas pessoas a continuarem confiando na graça de Deus. É bonito, né? Pessoas se convertendo e o conselho é: sigam firmes confiando na graça de Deus. É aí que eles vão voltar no sábado seguinte e a cidade toda vem para conhecer, segundo o relato de Lucas, a palavra do Senhor. Uma segunda reação, narrada no versículo 45 e 46, é diferente, de alguns judeus que passam a difamar Paulo, contestar o que ele dizia. E o verso 45 deixa claro que eles faziam isso por inveja. Paulo e Barnabé se pronunciam corajosamente e duramente, apontando que esses judeus estão rejeitando a mensagem, estão considerando-se indignos dela, à medida que rejeitam essa mensagem. E aí é muito interessante, porque eles vão citar de novo o profeta Isaías, né? Isaías 49, 6, falando de Jesus como luz para os gentios. Paulo tinha essa política. Vamos falar primeiro aos judeus, depois aos gentios. E é uma política que ele mantém ao longo do texto de Atos, né? Inclusive, até quando ele chega lá em Roma, a primeira coisa que ele faz é falar com o povo da sinagoga, falar com os judeus e anunciar para esse povo que ele vai falar com os gentios. Os gentios, ouvindo isso, se alegram. Os judeus ficam ainda mais chateados. Então, a partir do momento que Paulo está dizendo esse Jesus é a luz para os gentios e essa mensagem vai ser entregue para eles da mesma forma que está sendo entregue para vocês, isso gera duas reações. Reforça as duas reações anteriores. A primeira reação é desses gentios que se alegram. Ouvindo isso, se alegram, porque era a confirmação de que eles faziam parte da comunidade de Deus. Eles creem nisso. A palavra se espalha, versículo 48 e 49. Se espalha. Os judeus, e isso reforça outra reação, começam a instigar pessoas influentes na cidade. E aí não é só mais uma campanha de difamação ou de contestação de respostas, se torna uma perseguição real contra Paulo e Barnabé. A rejeição se torna uma perseguição concreta. Em seguida, eles partem então para Icônio, sacodem a poeira dos pés, reprovando o que está acontecendo com eles. Então eles são mesmo ousados e corajosos, dentro de, né, debaixo de perseguição de pessoas influentes na sociedade, né, mulheres devotas, influentes naquela sociedade, e também os judeus das sinagogas, etc., eles batem as sandálias e saem depois de bater as sandálias, reprovando a atitude dessas pessoas. Mas eles saem da cidade cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Alegria e a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo guia, a comunidade cresce e a perseguição segue acontecendo. Os discípulos seguem na missão com alegria. Que a gente possa seguir nessa missão com alegria, mesmo em meio às dificuldades, contando com o poder do Espírito e testemunhando com a graça de Deus o crescimento da comunidade. Eu espero que a gente possa ser abençoado nesse processo e que você possa ser abençoado ao longo desse curso de férias, com as próximas devocionais, palestras e exposições bíblicas pela frente.
Deus abençoe.